Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson, professor de língua portuguesa, e a gente vai continuar o nosso conteúdo da aula anterior. Se você ainda não viu a aula anterior, acesse o Classroom, que lá você tem todo o material disponível. Vamos agora ver quais são os nossos objetivos para esta nossa aula. Primeiro, conhecer as regras complementares de acentuação. A gente já tem falado sobre acentuação. Vamos ver agora essas regras complementares. Trabalhar com a leitura do não verbal, ou seja, nós vamos trabalhar com imagens. E conhecer, diferenciar e produzir, olha só hoje, produção, produzir o gênero fotoreportagem. Para que a gente possa retomar aquilo que nós já havíamos visto, eu vou dar um tempinho para que vocês possam anotar as regras que nós passamos na aula anterior. Vou dar um minutinho para vocês fazerem as anotações necessárias e já volto a falar com vocês. Ok, pessoal? Acredito que já tenha dado tempo para vocês fazerem as anotações necessárias e nós vamos então para os nossos objetivos específicos de hoje. Primeira coisa, nós vamos refletir. Vou pedir para que vocês observem esta imagem. Só observe. O que você consegue perceber nesta imagem? Quais são as características da imagem que você observa? Nós temos ali uma construção, algumas pessoas na rua e depois nós temos uma imagem muito parecida. Só que agora nós temos o quê? Uma diferença, a quantidade de pessoas na rua. Percebem aqui algumas pessoas andando de jaleco? Por que será que essas pessoas estão andando de jaleco? E eu vou pedir uma atividade para vocês. Nós temos aqui as duas imagens. Percebam que se trata do mesmo local. A única diferença é essa quantidade de pessoas. Nossa atividade é bem simples. Vou pedir para que vocês observem a imagem e escrevam no caderno de vocês qual é a legenda que você colocaria para esta sequência de fotos. Lembrando, é uma legenda para as duas fotos. Então, nós vamos ter que comparar essas imagens para que a gente possa fazer uma legenda para as duas, ok? Um tempinho para vocês pensarem, observarem a imagem e a gente já volta.
Ok, pessoal? E então, pensaram a respeito? Conseguiram refletir sobre essas imagens? Pensar em uma legenda que possa ser uma só para indicar as duas imagens? O que você escreveu? Pensou? Vamos ver qual seria, ou melhor, qual é a resposta que trouxe no jornal. Traz lá. A Rua 25 de Março, uma das mais movimentadas de São Paulo devido ao comércio, é vista cheia na segunda-feira, 16, e esvaziada nesta sexta, dia 20, após o impacto das medidas de prevenção contra o coronavírus. Então, quando você analisou as imagens, você pensou no coronavírus? Na situação que nós estamos vivendo nesses dias, por esses meses? Esta aqui é a legenda que saiu disponível no jornal, que ficou na internet. Não tem problema caso a sua legenda tenha sido outra totalmente diferente. Não é esta a questão. O importante é que nós pensemos que a imagem vai trazer uma legenda, uma reflexão, uma explicação sobre aquela imagem, ok? Agora, nós estamos falando de fotoreportagem, ou seja, eu vou ter uma foto e uma reportagem. O que é a fotoreportagem? É um gênero textual em que o peso da informação está contido nas imagens, acompanhada apenas de uma legenda, aquilo que eu pedi para que vocês fizessem, ou uma nota de esclarecimento. Em palavras bem simples, no gênero fotoreportagem, o que é mais importante? A minha foto. É a imagem que será representada. Vou dar um tempinho para que vocês façam a anotação do que é esse gênero fotoreportagem aí no seu caderno e já voltamos a conversar.
Voltamos, pessoal? Acredito que já tenha dado tempo de fazer as suas anotações aí no seu caderno. E agora nós vamos para um quiz, para ver se você realmente entendeu o que é uma fotoreportagem. Temos a pergunta: quais são os elementos constitutivos da fotoreportagem? Ou seja, o que precisa para fazer uma fotoreportagem? Vou dar um tempinho para que vocês façam a leitura das suas opções e a gente já volta para fazer a correção. É bem simples. Até já! Ok. E então, pensaram a respeito? Conseguiram chegar a uma conclusão? Vamos só dar uma lidinha rapidinho aqui. Letra A. Eu tenho na fotoreportagem uma imagem e uma reportagem, somente a imagem, imagem e uma nota de esclarecimento ou imagem e comentários do leitor. Qual opção você assinalou? Vamos ver? A alternativa correta é a letra C, imagem e nota de esclarecimento. Lembrando, pode ser nota de esclarecimento ou uma legenda, tanto faz, ok? De qualquer forma, nós teremos uma fotoreportagem com imagem e uma nota de esclarecimento. E agora, mais uma atividade para que a gente reflita, para que nós possamos pensar a respeito da fotoreportagem. Em quais suportes encontramos as fotoreportagens? Você já viu uma fotoreportagem? Possivelmente você já viu. Qual é o suporte em que ela pode circular? Ou seja, onde nós encontramos uma fotoreportagem? Um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
E então, pessoal, conseguiu pensar onde é que nós encontramos essa fotoreportagem? Veio aí na sua memória alguma coisa? Ou você pesquisou alguma coisa e chegou a algum resultado? Vamos só conferir. Nós podemos encontrar as fotoreportagens em textos jornalísticos presentes em jornais, revistas e sites. Ou seja, eu posso encontrar uma fotoreportagem em inúmeros locais. Um desses locais é algumas redes sociais que vocês acabam utilizando. Às vezes as pessoas elas compartilham a foto com uma nota de esclarecimento. Fácil, né? Muito próximo da gente está esse gênero fotoreportagem. E agora, uma imagem para vocês pensarem. Conhecem esse local? Lembra alguma coisa? Conseguiram puxar na memória de vocês? Talvez você nunca tenha visitado, mas pode ser que você já tenha visto em algum lugar. Temos esta legenda para a imagem. Turistas têm visão diferente de ponto turístico devido ao céu limpo na região sul do país. Então, aquela imagem que nós temos é uma imagem turística. Para quem não conseguiu lembrar, nós temos ali as Cataratas do Iguaçu, certo? E nós temos mais uma atividade. Hoje nós estamos cheios de atividade, gente. É para a gente praticar mesmo. Leia o texto e copie no caderno as palavras acentuadas. Quais são os acentos que nós vamos nos preocupar? O acento circunflexo, esse assim, e o acento agudo, esse assim. Este é o trechinho que vocês precisam copiar. Turistas têm visão diferente de ponto turístico devido ao céu limpo na região sul do país. Um tempinho para vocês copiarem, que eu já trago o restante da atividade. Então, pessoal, acredito que o tempo tenha sido suficiente para vocês copiarem as palavras que possuem um acento, lembrando, acento circunflexo e o acento agudo. São poucas palavras. Vamos ver se vocês copiaram certo. E, por favor, tenham copiado, porque isso é muito fácil. Nós temos ali 4 palavras com acento. Tem, turístico, céu e país. Agora sim, nós vamos realmente exercer a nossa capacidade de inteligência e nós vamos responder a seguinte pergunta. Você vai me explicar por que essas palavras levam acento. Uma dica, uma delas vocês já viram na aula passada. O restante, vocês vão ter que pensar. Um tempinho para vocês chegarem à conclusão e a gente volta corrigindo e explicando.
E aí, pessoal? Usou todo o seu poder de raciocínio? Conseguiu explicar por que é que nós temos acento nestas palavras que estão ali? Vou explicar para vocês e nós vamos corrigindo ao mesmo tempo. Temos as regras especiais de acentuação. Lembrando que nas aulas anteriores, na verdade, nós tínhamos visto as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. E ficou essas regras especiais de acentuação. Primeira regra, formas do verbo ter e vir no singular não possuem acento e no plural vai possuir acento. Então eu digo, ele tem, no singular, tempo presente, mas se eu for colocar no plural, eles, eu vou colocar eles têm com acento. A mesma coisa vai acontecer com o verbo vir no tempo presente no plural. Sem acento no singular, com acento no plural. Faça essa dica, né? Olha lá como ficou a nossa explicação. Por que o tem acento? Porque o verbo está no plural. A palavra turístico, já deixei aqui a resposta, porque você que é bem esperto, lembrou das nossas aulas anteriores e sabe que é uma proparoxítona. E a nossa regra diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. E a palavra céu? E agora? Por que ela vai acento? Nós temos a acentuação dos ditongos abertos. Ditongos abertos. Ei, oi e el. Ó, ei, oi e el, não é ei, ok? São acentuados quando monossílabos, são acentuados em oxítonas e não são acentuados em paroxítonas, certo? Não são acentuados em paroxítonas. Já foram a uma época, mas hoje em dia já não levam mais acento. Vou responder a vocês a seguinte coisa. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Só para vocês lembrarem o que é um ditongo. Então, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Elas vão ficar juntinhas ali na mesma sílaba. Qual é a nossa resposta para céu? Porque é um monossílabo com ditongo aberto. Professor, por que é um monossílabo? Porque nós não separamos a palavra céu. A gente não separa silabicamente a palavra céu. Por isso, o monossílabo. E nós temos aqui o el, um ditongo aberto. Não é eu, é el. Por isso, acentua-se porque se trata de um ditongo aberto em um monossílabo. Tá difícil? Tá fácil, né? Relembrar as regras de acentuação é sempre muito importante. E o país? Por que será que o país vai acento? Vamos ver? Ah, perdão. Nós temos um quiz. Qual dessas palavras está acentuada incorretamente? Ó, prestem atenção, incorretamente. Leiam bem sempre os enunciados. Vamos aqui ler as minhas palavras e pensarei a respeito de qual delas, pode estar acentuada de forma incorreta. Um tempinho para vocês chegarem à conclusão. Como a explicação acabou de acontecer, acredito que vocês não terão problemas para a resposta.
Ok, pessoal, então, conseguiu chegar à resposta da nossa acentuação utilizada de forma incorreta? Vamos ver? Temos pastéis, paranoico, dói e réis. Pessoal, a palavra réis existe, não é reis, ok? A alternativa correta é a letra B, paranoico. Mas, professor, por que está errado? Porque se trata de uma paroxítona com um ditongo aberto. E nós tínhamos acabado de ver que as paroxítonas com ditongo aberto não são acentuadas, ok? Difícil? Não, né? Está ficando cada vez mais fácil, tanto para vocês como para mim. E nós temos mais um para responder. Lembram? Faltou o país. Por que o país vai acento? Nós temos um hiato com I ou U na segunda vogal. O I ou U na segunda vogal do hiato são acentuados desde que sozinhos na sílaba e sem o NH depois, como é o caso, por exemplo, de rainha. A rainha, nós temos o NH depois, por isso não vai acento. Então, o que é o hiato? É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes. Lembram do ditongo? O ditongo fica na mesma sílaba. O hiato são duas vogais que vão ficar em sílabas separadas. Fácil, né? Hiato, um espaço entre as vogais. E a nossa resposta da atividade. Agora nós temos a resposta completa. Por que o país vai acento? Porque tem um hiato. Onde está o meu hiato? Aqui. O A e o I. Eles ficam separados. Tudo bem? Nós temos também acentos diferenciais. O que são acentos diferenciais? Para diferenciar uma coisa da outra. Nós falamos isso numa dessas nossas últimas aulas, quando nós estávamos falando sobre a acentuação, principalmente das oxítonas e paroxítonas, quando a gente começou a comparar algumas daquelas palavras, quando ela levava acento e quando ela não levava, se mudava o sentido. E agora nós temos, somente os verbos por e pôde recebem um acento diferencial. Por quê? Porque o por, ele também pode ser uma preposição. Se eu não tiver a preposição, eu tenho o verbo. Logo, eu preciso pôr o acento. Sem acento, eu tenho preposição. Não é verbo, certo? E depois eu tenho o pôde. O pôde é o passado do verbo poder, certo? E agora nós vamos fazer uma produção bem simples. Uma produção de texto. Ah, lá vem o professor pedir produção de texto. Não, mas esse é fácil, esse é gostoso. Você que tem rede social, aposto que você já tirou uma selfie, já fez alguma coisa, já colocou uma legenda. A gente está muito próximo disso. A diferença é que nós vamos atrás de uma reportagem, conteúdo mesmo, não somente a beleza de vocês lá na selfie. Vamos lá. Você produzirá uma fotoreportagem para ser postada em uma rede social de sua preferência. Agora você vai pensar, qual é a sua rede social? Temos aí algumas que estão entrando na moda, agora que a gente está na quarentena, será que é aquela? Para isso, você escolherá como modelo, olha só, um morador ou uma moradora aí da sua casa. Alguém aí próximo de você. Tá? Ou um ambiente da sua casa. Você pode utilizar a pessoa como modelo, ou você pode só utilizar um ambiente da sua casa. E nós temos que lembrar, você vai precisar criar uma legenda ou uma nota de esclarecimento que passe uma informação. Não é apenas você tirar a foto de um lugar, você escolheu você como modelo. Vou ali, tiro a minha selfie e coloco embaixo. Olha como eu tô bonitão. Esse olha como eu tô bonitão não é uma nota de esclarecimento que está me passando uma informação, certo? Você vai ter que pensar a respeito. O que eu vou utilizar? Será que eu vou utilizar uma foto
do canto do meu quarto, tiro, mostro, olha, coloco a minha legenda, olha como eu estou, olha a organização do quarto de fulano na quarentena. Ó, é uma informação, tá? Uma reportagem. A imagem, mais uma legenda. É bem simples. Vou dar um tempinho já para vocês irem pensando, já observem aí ao redor de vocês o que vocês podem utilizar, já dá uma olhadinha ali em algum morador da sua casa para ver se vai servir como modelo, se a pessoa vai curtir, se não vai curtir. Não vão tirar foto escondido, tá? Isso não é muito legal. Dá um tempinho para vocês pensarem e a gente volta para encerrar. Ok, então, conseguiram pensar? Conseguiram achar um modelo aí? Ou você vai ser o seu modelo da sua fotoreportagem? Muito bem, façam a atividade, envie para o Classroom para que os seus professores possam fazer a correção, olhar aquilo que você fez, ver a sua produção, ok? Muito bem, e agora a gente começa a encerrar. Infelizmente, a nossa aula passa muito rápido o nosso tempo e, para isso, a gente se pergunta, o que aprendemos na aula de hoje? Coisas bem simples. O gênero fotoreportagem é constituído por uma imagem e uma legenda ou nota de esclarecimento. Lembre, legenda ou nota de esclarecimento, tanto faz. São acentuados os ditongos abertos, ditongos abertos. Ei, oi, el. Não são acentuadas as paroxítonas com ditongos abertos. Paroxítonas com ditongos abertos, a gente não vai acentuar. Acentuam-se as vogais I ou U quando estão na segunda vogal. E elas forem, ou seja, quando forem um hiato e não vierem antes de NH. Alguma dúvida? Ficou difícil? Volte nas suas anotações. Lá no início você anotou quais são as regras das paroxítonas, quais são as regras das oxítonas, quais são as regras dos monossílabos. E hoje a gente viu aquilo que diferencia. Por hoje, gente, muito obrigado e até a próxima.